Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. O Centro de Implantodontia e Estética Odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado, sempre buscando constante atualização. Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Responsável técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim. Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Grandes ofertas todo dia, se liga, vem pra cá. Supermercado Milênio, aqui é o lugar. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Olá, rapaziada, tudo certo? Muito boa noite! Estamos chegando com mais um programa Além do Futebol, aqui pela Lagoa TV, sempre através das nossas redes sociais, especialmente no Facebook. O pessoal pode mandar sempre o recado, a participação por aqui, através do site da Lagoa TV, através do aplicativo para o seu smartphone, você acompanhando o programa Além do Futebol desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. E vamos trazer informações sobre as categorias de base do Lagoa Esporte Clube, porque nós estamos hoje recebendo alguns dos pais dos garotos que praticam futsal, praticam esporte desde antes do Lagoa, desde antes do Milan, inclusive. A gente vai relembrar um pouquinho a história dessa garotada. E o Picolé, Ricardo Hoffmann, que é o treinador, quem comanda ao lado do Chiquinho, que já está assistindo, viu, Picolé? Já tá aí? Já tá direto. Começou, já tá ali ligado, né? O que vai acontecer ou não. Ô, Chiquinho, obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Picolé, Ricardo Amaral Hoffmann, aqui à minha direita, e à minha esquerda, né, o pai do Murilo, o Leomar da Uomo da Silva, e o pai do Matheus, o Mauro Lemos. Dois atletas das categorias de base do Lagoa desde sempre, praticamente. Antes de mais nada, quero agradecer a presença do Picolé e a parceria também, né, que estendeu esse convite aí, conseguimos trazer o Leomar e também o Mauro. Picolé, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciano, boa noite a todos. Prazer retornar aqui à rádio, principalmente para falar das categorias de base, né, acho que do nosso município, e sempre bom estar falando deles, da projeção que esses meninos vêm tendo dentro de um cenário municipal, agora de um cenário nacional também. Isso às vezes é fruto que o trabalho também está sendo bem desenvolvido, né? Acho que isso aí que se torna mais gratificante ainda esse tipo de trabalho, que seria um trabalho social,
mas que é um trabalho de rendimento também. Com certeza. Leomar, obrigado pela presença aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, Luciano. Boa noite ao Picolé, ao Mauro e aos telespectadores. Mauro, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Tudo bem, boa noite, Luciano, boa noite, pessoal da mesa, pessoal de casa. É um prazer estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com o programa e com todos. O Murilo e o Matheus estão nas categorias de base do Lagoa desde que iniciou o Lagoa. Antes ainda a gente falava do Milan. Desde que você começou a trabalhar com a garotada, estão trabalhando contigo essa gurizada, Picolé, é isso? Isso, eu retornei para Lagoa em 2012. 2012 que eu iniciei o trabalho aqui, que era Mila ainda, né? Não era nem o Lagoa, nada. E esses meninos me acompanham, eles vêm crescendo junto nas categorias de bases do Lagoa. Como eu falo, tem muitas crianças que hoje envolvem um projeto e aos poucos e com o tempo vai aparecendo alguns talentos, né? A gente sempre fala muito no projeto social, no projeto que tem um número elevado de alunos e que também tem que falar também do projeto competição, do projeto tirar talentos. Então acho que é trabalhado as duas formas. E claro que sempre tem que ter paciência, isso aí é a longo prazo. Agora começou um ano que alguns meninos vêm se destacando na nossa categoria de base e tenho certeza que daqui para adiante, cada ano vai aparecendo 1, 2 atletas ou até mais que se destaquem dentro do Lagoa Esporte Clube. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse destaque todo do Murilo, do Matheus também, nos últimos tempos aí. Mas a gente quer resgatar um pouquinho a história dessa dupla que meio que joga junto praticamente a vida inteira, né? Sempre jogar. Como é que começou a história do Matheus, hein, Leomar? Murilo. Desculpa, do Murilo, Leomar. Como é que o Murilo começou a se interessar pelo esporte, praticar o esporte, lá no comecinho, com que idade, como é que foi? O Murilo, na verdade, ele desde muito novo, ele era pequenininho, ele andava sempre com a bola no pé lá dentro de casa, chutando por tudo que é canto, e ele tinha em torno de 5, 6 anos por aí. Tinha a escolinha do tio Ricardo, lá onde era o Planeta Bola, e a gente colocou lá. O tio Ricardo buscava em casa, ele levava de volta, treinava os guris. Aí foi passando o tempo, ele depois daí foi pro Milan. Daí, na verdade, quem treinava ele era o professor Chiquinho e o professor José Luiz Costa. Ele treinou aí, eu não lembro se foi 1 ano, 2, aí, com essa dupla de professores. Aí depois entrou o Picolé. O Picolé e o Chiquinho continuou, né? E aí o Picolé foi anos, e o Chiquinho também treinador do Murilo. E o Murilo continuou jogando, depois não era mais Milan, já era o Lagoa, né? E agora, por último, daí nesse último ano, o treinador, daí teve o professor Bonês também, já era na questão do 15, já jogava no 17, e no último ano, daí foi o professor Jair. O Murilo meio que sempre jogou também na categoria acima da idade, né? Idade sub-15 jogava no sub-17 e por aí afora, né? Sim, e agora, no caso, ele era o primeiro ano de 17, ele atuou no 20 e também daí subiu ele e o Matheus subiram pro profissional, mais a questão de treinos, né? Mas daí era com o profissional, com o professor Adão. Uhum. E o Matheus, hein, Mauro, como é que começou a história do Matheus com o futsal? É praticamente quase que a mesma coisa, né? Quebrando as coisas dentro de casa, bola pra cá, bola pra lá. Enlouquecendo, né? com a mãe, né? Aquele Dando negócio todo. Pai. Não bate aqui, não bate ali, né? E começou com o professor Claudião, na verdade, na época. Tinha ele e o Ricardo, ele começou com o Claudião. Em seguida, ele já surgiu aí o Milan, ele recebeu o convite. Até, inclusive, foi o Chiquinho, eu me lembro, que foi o Chiquinho que pediu pra levar ele lá. E dali ele veio vindo. Ele trabalhou com o Zé Luiz e o Chiquinho. Depois já veio o Picolé. E já aí começaram as seleções, né?
E como não tinha o sub-9 na época dele, ele já começou no sub-11 também, né? Já veio... Mesmo com idade abaixo, já estava no... Já veio, e o Chiquinho sempre incentivando, e o Zé Luiz também. Nesse meio tempo, daí quando começou as seleções, veio o professor Thiago, também treinou as seleções. E aí ele veio crescendo, acompanhou todos, e daí veio a fera aí, né? Que acompanha essa gurizada aí há anos já, né? Já no projeto social, e eu acho que a base realmente deles começou ali. Que aí já começa um entendimento melhor de futebol, com alguém que também entende muito de futebol. E graças a Deus estamos aí, né? Veio chegando, ocupando o espaço e treinando sempre numa categoria acima também, né? E chegou como uma surpresa o ano passado para subir para o profissional. Eu fico feliz e fico grato por tudo isso que tem acontecido na vida dele. Eu acho que é fruto de trabalho e fruto de muito empenho, não só dele, mas de todos aqueles que acompanharam ele até hoje. Eles têm essa ideia de quererem seguir uma carreira de jogador, alguma coisa, né? A gente sabe que a gente sempre fala muito, né, que o projeto social, as categorias de base, o trabalho com o esporte, não forma somente atletas, formam pessoas, cidadãos, né, que são pessoas de bem, que levam aí disciplina. Isso é algo que o pessoal prima muito na rotina do trabalho. Agora, eles nutrem esse sonho de seguirem carreira de jogador profissional? O Murilo, ele sempre falou que ele queria, era o sonho dele ser jogador profissional. Mas assim, a gente na condição de pai, eu nunca cobrei nada dele. Eu nunca cheguei e disse, olha, tu tá treinando aqui, ou treinando ali, e para você ser um jogador profissional. Acima de tudo, eu acho que esse projeto, grande projeto aí do Lagoa Esporte Clube, aí, que começou pequeno e hoje é referência, eu digo, no estado. Esse trabalho, ele forma pessoas também, ele forma cidadãos. E a minha preocupação, no entanto, pai, e a da minha esposa também é a mesma, a gente preocupava que ele sempre fosse uma pessoa do bem. Que se ele vai conseguir ser um jogador profissional, isso aí, o futuro a Deus pertence. Mas ele sempre foi um sonho, viveu com a bola no pé. A gente tem muito a agradecer o pessoal do Lagoa, o Ivan, o Edeivson, pessoas assim que sempre acreditaram e sempre fizeram com que esse trabalho, esse Lagoa Esporte Clube se tornasse tão grande assim, por um empenho muito grande. O Ivan, o Edeivson, a diretoria em si, não vou começar a citar nomes porque daqui a pouco vou deixar alguém fora. Então, esse pessoal que arregaça as mangas, que trabalha, esse pessoal estão de parabéns, porque não é só o meu filho ou o filho do Mauro que estão aqui. É muita criança, e ali tem muitos talentos, não é só esses dois. Tem guris que já saíram para fora, e certamente vai vir mais guris como o Picolé salientou ali. Isso aí vai aparecer todo ano. E que bom que apareçam, porque esse projeto é grandioso. Parabéns a esse grupo. E o Matheus, Mauro, nutre esse sonho de ser jogador? A ideia da gurizada é sempre ser, né? A gente como pai, a ideia principal é que, vivendo um tempo difícil que a gente vive hoje, né? Principalmente na fase da adolescência da gurizada aí, a gente quer que sejam pessoas boas, que sejam um ser humano legal. Mas a gurizada, eles querem jogar, né? E naquilo que a gente pode, a gente vai ajudar. E como eles vêm desde pequeno, quando você tem alguém lá em cima, na escolinha, como Picolé, Jair, esses caras que já jogaram para fora e já voltaram, já fizeram carreira, isso acaba ainda incentivando ainda mais, entende? Eles olham para eles como ídolos, que realmente são para eles. Então eles nutrem esse sentimento, o Matheus nutre, e eu acho que a gente fala aqui pela maioria dos pais, ou se não por todos, né, que poderiam estar aqui agradecendo sempre esse projeto que veio crescendo a cada ano e vem crescendo. Eu acompanho já há alguns anos,
E eu sei que começou pequeno e hoje é de um tamanho surreal, né? E isso faz com que a gurizada também nutre esse sentimento de ser um profissional, né? Tomara que chegue, mas se não for, a gente já está feliz por serem pessoas bem encaminhadas, Com bem certeza. educadas, pessoas do Longe bem. de drogas, essas Isso, coisas exatamente. bem isso mesmo. Exatamente. Um abraço para a Salete, o Eduardo, o Wellington, o pessoal lá em Dourados, o Vitor Almeida, obrigado pela companhia, o Carlos Eduardo Severo, o Paquinha está acompanhando a gente, Zezé Andrade, Dali Mauro, a Letícia Franciscon, Dali Mauro, a torcida tá grande, viu? O Paquinha, boa noite a todos aí da bancada, um grande abraço. O senhor José Anildo Viana, conhecido popularmente como Xoxô. Grande abraço, Xoxô, abraço aos amigos. O Sandro Vieira, o Neymar Bianchini, Cleusa Pacheco, boa noite. O Berdan, grande Pintinho, obrigado pela companhia. O Sandro Vieira mandando um abraço pro Picolé, todo o pessoal. Alô, Tauan, abraço pro Picolé. O Maicon Tauan, lá na Suécia, tá acompanhando a gente, viu? Picolé? Se preparando para voltar a defender o time de Vacaria na Liga 2. Ah, tá voltando? Pelo menos foi anunciado, né, Tauan? Tá confirmado aí o retorno pro estado aí, pro Rio Grande do Sul e principalmente pra vizinha cidade de Vacaria. Tá jogando futsal fora do Brasil, mas deve retornar por aí. O Henry Tonial com a gente também, muito obrigado pela companhia. Picolé, essa questão do desejo do atleta, né, da garotada, esse sonho de ser um jogador profissional, a gente já falou em outras oportunidades, essa referência, né, que tem em ti, que tem no Picolé, no Maurício, no pessoal aqui de Lagoa, que fez a história do futsal, né, agora não dentro das quadras, mas vai continuar fazendo a história do futsal. Essa garotada vê muito em vocês espelho, em buscar a carreira profissional que você conquistou, por exemplo, Picolé? Olha, eu acho que os meninos hoje, quem tu conversar dos meus alunos vão querer ser jogador. E muitos que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo que o mais difícil é ser jogador. Porque às vezes não é só o querer. O que eu disse, o querer às vezes todos querem. É complicado, é uma carreira que eu consegui, graças a Deus, consegui me manter 23 anos dentro dessa profissão, que às vezes não é só o dinheiro, às vezes não é o prazer, é o querer trabalhar, é o abrir mão de muitas coisas. Eu, quando era novo na idade deles, que eu quis ser jogador, eu acho que acima de tudo tu tem que querer. Claro, tu tem que também ter uma certa qualidade e eu acho que isso aí às vezes passa muito pelos pais desses meninos, de acreditar nos filhos e dizer, eu sei que tu tem qualidade, vai. Mas também acho que passa por muitos pais também dizer, meu filho, vamos estudar. Porque tem muitos que querem ser jogador, mas não tem uma qualidade para ser jogador. E às vezes só na vontade não vai. Não vai. Primeiro tu tem que ter a qualidade. E daí junto com a vontade, o querer, aí vai. Disciplina, treinamento. Tem várias, tu tem que abrir. Hoje a gente tá vivendo aqui um momento dentro de Lagoa, mas o universo do futsal é muito grande. Hoje tem muitas equipes de trabalho e às vezes eu tenho muita contestação de pais que conversam comigo, dos guris de 11, de 13, de 15 anos, que meu filho quer ser jogador. E eu disse, às vezes a vida vai encaminhar. Calma, espera pro teu filho de 11 anos. Hoje Lagoa tem um projeto social bem legal pro seu absorve, então. Que a categoria de base proporciona para eles jogar um campeonato, participar. Quando chegar numa certa idade, eles vão se definir se eles vão querer se vai dar certo, vai fazer um peneirão, se tu vai passar algum teste, vai jogar numa equipe adulta. O Lagoa hoje te abre as portas para quem vem se destacando dentro de uma competição. É um exemplo desses guris que estão chegando aí. Eles vêm se destacando, estão chegando no adulto, estão chegando no sub-20. E eu acho que tem que ter essas etapas. Não é só eu quero ser jogador. Tem várias etapas. Depois tu chega lá, tem que abrir mão de muita coisa. Eu fiquei muitos anos sem sair numa sexta-feira, sem ir numa festa. Por causa da profissão. Eu sempre... Tem gente que não dá bola para isso. Eu sempre fui um atleta que eu sempre me cuidei nessa parte, de não beber, de não fumar, de sair a hora que dava para sair. Ganhou um jogo, quer sair, sai.
Eu dificilmente me via sair quando perdia jogo. Tem gente, como eu falei, tem muitos que não dão bola e respeito, cada um tem sua opinião. Numa sexta-feira eu sempre gostei de me cuidar, porque é não só o gostar do futsal, mas sempre foi meu emprego. Eu sempre levava como lado emprego. O meu trabalho é esse, então eu tenho que me dedicar nisso aqui. Tentava levar os treinamentos sempre a sério, sempre me dedicando ao máximo. E eu acho que esses guris têm que aproveitar esse momento, que tem algumas portas que estão se abrindo. Como fala o pai, o cavalo encilhado passa, se tu souber monta e vai embora. Monta e vai. Porque às vezes passa a oportunidade, você não pode ter, de repente não tem a segunda. Então acho que tem que aproveitar isso aí e hoje o Lagoa te proporciona isso aí. Muitos atletas, mas eu tenho a certeza, os atletas que estão mais se destacando, que a gente não vai poder, não vão poder colocar 500 atletas da base dentro de uma equipe profissional. Isso aí é praticamente impossível. Acaba tendo uma certa seleção natural nesse processo. Então, nesse processo, vai chegando numa certa idade, então de 500 alunos, 2, 3, de repente é 1 por ano que tu vai ter essa oportunidade. Muitos vão ter que sair daqui para procurar seu espaço em outro lugar. Muitos vão ter oportunidade aqui. Eu tenho certeza que no decorrer dos anos, o trabalho que é feito de base, nesse espírito de competição, é para tentar tirar algum jogador para a equipe adulta, e é tentado fazer uma reformulação, porque hoje a equipe adulta do Lagoa foi feita essa reformulação. O pessoal da minha geração ali, um pouquinho mais novo, estão parando de jogar, e essa gurizada tá vindo com todo o sangue nos olhos, e eu acho que tem que ser assim. Tem um certo hiato aí nesse processo, né? Você tá deixando as quadras agora, e aí pega, por exemplo, o Guilherme Tonial, né? Que tá vindo, que tá um pouquinho mais velho do que os meninos. 2 anos, né? 20, 21. Sim, mas justamente tem esse hiato. Porque aí tem o Dili, que mas também já não é tão jovem assim. Então, mas às vezes para tu ver como é difícil, às vezes a transição de escolinha, que eu digo, um sub-17, um sub-20 para uma equipe adulta. Que é o momento que eles estão chegando agora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É difícil, mas como eu disse, às vezes é prazeroso. Hoje eu posso... até eu estava lembrando, essa semana mesmo, há muitos guris que são de Lagoa e estão fora. É verdade. Tem uma carrada, muitos que já passaram pelo futsal aqui e estão jogando futebol de campo em alguns outros lugares. É verdade. Também, né? Isso aí, eu acho que isso aí que vai crescendo. Eu acho que essa motivação que o Lagoa tem que ter, é tentar criar jogadores, não só para o Lagoa, como o caso do Murilo agora que está indo para fora. Eu acho que o trabalho nosso que vem sendo feito na categoria de base é para isso. É que nem um pai. O pai, tu cria o filho para o mundo. E eu acho que essa parte do Lagoa de criar os alunos para o mundo, tá certo. Um abraço pro Abel Bonaldi, tão encaminhada, gurizada, merecem. E esse picolé é demais na orientação da garotada. Tá aí mais um pai de atleta nas categorias de base, né? Pai do Gabriel. Pai do Gabriel. O Caio Gonzalez, aí meu capita, grande abraço. O Caio tá jogando também nas férias, né, Caio? Estamos acompanhando aí. Almir Ferreira, parabéns, gurizada, esses dois jogam muita bola. A Rose e o Glaucio, obrigado pela companhia. Vilmar Neis, parabéns aí todos da mesa, o Leomar, o Mauro, pai dos meninos, bom de bola. Sônia Carvalho, Vela Isidro, muito obrigado pela companhia. A gente vai 10 segundos, um intervalo rápido para acompanhar as ofertas do Mercado Milênio, né, Rony? Que é nosso parceiro, Mercado Milênio, parceiro do programa Além do Futebol. Confere as ofertas aí, a gente volta rapidinho com Além do Futebol, hoje falando das categorias de base do Lagoa Esporte Clube. Supermercado Milênio. Nescafé 160 gramas, 8,90. Mistura láctea Triângulo, 2,49. Lava roupas brilhante, 1,6 quilos, 13,98. Aí estão algumas das ofertas do Mercado Milênio, né? Galera que aproveite aí para economizar, parceiro do programa Além do Futebol. Alô pro José Carlos Barbosa, boa noite, obrigado pela companhia. O Caio, essa resenha com o Picolé vai até às 5 horas da manhã. Eu não aguento, mas eu ouvi eu falar, né? Eu falava demais ali no vestiário, nas palestras que eu dava, ele não aguentava mais eu falar mesmo. O Edson da Rosa, é complicado, é o financeiro. Os jovens não sabem quanto tempo vão jogar em alto nível, ganhando bem.
acaba optando por estudar e ter uma profissão. Tem que ser bem pensadas as decisões nos 18, 19 anos de idade. E aí a gente já vai, antes de falar dessa questão aí dessa decisão, obviamente, eu quero saber quem é que é melhor. É o Murilo ou é o Leomar? No futebol ou na decisão? Não, no futebol. No futebol, jogando bola. Jogando bola, com certeza é o Murilo, né? Eu nunca joguei futebol. Nunca jogou nunca. futebol? Eu tenho problema numa perna. E desde muito cedo, né? Eu tinha a idade que o Murilo começou a jogar futebol, já tinha uma cirurgia. E ao longo da vida foram 3. E por esse detalhe, o Leomar nunca jogou futebol. O Leomar se privou de educação física no colégio. Então, por mim não foi que ele puxou. Com certeza. Eu sempre apoiei ele, sabe assim, Luciano, desde pequeno, levava, buscava, sempre nessa parte procuramos assim ser parceiro. E aí vem uma outra questão que eu queria colocar nesse momento. Como é que é a participação do Leomar na vida ativa do Murilo dentro do esporte? Você acompanhava os treinos, ficava, levava nas viagens? Como é que é essa relação do pai com o filho no dia a dia da escolinha? Até na questão escolinha, eu ia lá de vez em quando, porque o meu trabalho, como diz o caso, eu trabalho, sou empregado. E aí os treinos não acompanhava muito. Tava no expediente. Não dava no horário. Mas assim, levar para jogos ou levar embarcar para jogos, buscar, independente do horário de chegar, ultimamente agora, madrugadão, sempre fui buscar, sempre dizia para ele, meu filho, avisa quando tá chegando, o pai vai buscar. Então assim, sempre tive esse cuidado com ser um pai prestativo, um pai presente, de levar, de buscar, de acompanhar, sempre que pude ir ver jogos dele. Eu sempre fui, às vezes ele se cobrava, sabe, o Murilo sempre se cobrou muito. Às vezes ele errou uma jogada, não saiu um gol que poderia ter saído, e então ele sempre se cobrava. Eu dizia, olha meu filho, você não precisa se cobrar disso, você, na verdade, eu sempre tratava ele como uma criança, você é uma criança, você não é um profissional. Se o profissional erra, por que você não vai errar? Não, sabe? Mas ele sempre levou muito a sério, e ele sempre batalhou muito, e ele não se perdoava, sabe? Mas eu sempre procurei estar do lado dele em momentos assim de vitórias, ou quando perdia algum jogo. Eu nunca fui de chegar assim e claro, muitas vezes ele me perguntava, o que o senhor achou? Eu dizia, olha meu filho, eu acho que poderia ter feito isso. Mas eu nunca fui de chegar, você errou e você comprometeu. Criticar de não, isso aí não. Mas procurei sempre levar e buscar e apoiar. Alô, Elton Miller, obrigado pela companhia. O Almir Ferreira estava dizendo que o Matheus merece muito esse momento também, parabéns. E o Almir está dizendo que o Matheus aprendeu com o Mauro, que o Mauro jogava muito. Aí eu vou o Murilo já não teve o problema. Agora eu vou perguntar pro Mauro, hein, Mauro, quem é que é melhor? É o Mauro ou é o Matheus, hein? E o Almir me botou numa fria, né? Não, no comparativo jogador não tem como, né? Não existe como. A gente, até porque começou a trabalhar muito cedo e na verdade o talento, foi o que o Picolé falou, o talento não era aquele, né? Não. Mas a gente sempre gosta de jogar um futebolzinho, mas quanto a jogador, não posso comparar, ele tá bem acima. Tá acima. Mas você sempre praticou, né? O Mário disse que não teve possibilidade de praticar tanto esporte assim, mas você sempre praticou esporte. Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar com ele já, até Copa Banff, esse negócio, a gente foi campeão junto lá. Então graças a Deus eu tive essa oportunidade. Sempre procurei estar perto, estar junto, e o Picolé sabe disso. E eu lembro muito bem que os treinos no Lagoense eram às 8 horas da manhã, cara, no sábado. E era 7 horas, o rapaz estava me acordado. Dificilmente ele chega atrasado no treino, é difícil. E ele estava sempre me acordando, sempre estava, até hoje estou perto. Eu tive a oportunidade, e o Lagoa me deu essa oportunidade esse ano que se passou
de viajar junto com eles, no 17, no 20. Então eu acompanhei e acompanho até hoje sempre que possível, né? Antes, como eu trabalhava por conta, eu tinha como ficar lá nos treinos. Hoje, meu horário de trabalho é outro, não consigo, até porque ele também já está bem grandinho, né? Mas a gente procura conversar bastante com ele, não elogiar demais e nem criticar demais, né? Porque pode atrapalhar. Mas eu acho que, acima de tudo, o Matheus é o meu amigo, né, cara? Ele tem que me ver como pai, me respeitar como pai, mas me ter como amigo. Eu acho que até aí a gente vai bem. Com certeza, né? Essa proximidade, Picolé, da família com os garotos no dia a dia, das categorias de base, tanto no projeto social quanto nos jogos, é necessária também, né? Tanto para o desenvolvimento do cidadão aluno, quanto de um atleta profissional, que amanhã ou depois o Murilo e o Matheus estão bem encaminhados para que isso aconteça, né? Eu acho que o principal, como a gente está conversando, a família tem que dar um suporte para eles, né? Tanto eles forem sub-11, sub-13, 15, agora 17, 20, o adulto, eu acho que a família te dando um suporte já te dá uma certa tranquilidade para tu, não, eu vou porque eu tenho minha família atrás. Como dizia, eu lendo uma frase que meu pai dizia logo quando a gente começou, pro meu irmão. Meu irmão se tornou um jogador de equipes grandes, de seleção brasileira, um currículo invejável. Só que no começo da carreira sempre é meio complicado. Não é sempre o mar de rosas que às vezes a gente acha que é. E meu irmão passou pelos perrengues no início da carreira dele, e eu lembro que o pai dizia pra ele, olha, nunca dizia, ó, tá certo ou errado. Tu acha que tu quer voltar? Aqui em casa tem o teu prato e comida e teu lugar pra tu dormir. Tu quer voltar? O pai pode te oferecer isso aqui. Agora, se você quer mais, vai atrás e não desista. Mas vai atrás. Porque chega uma altura falando nisso na carreira, é você e você. É você. Por mais que a tua família te apoie, um extra quadro te ajude, mas ali você convivendo, treinamento, jogar, por muitas vezes é você sozinho, sair de casa novo. Essa dedicação e o desempenho é o atleta com o atleta, né? Não tem, às vezes tu vai receber um elogio depois que terminar um jogo. Chegou em casa, teu pai, tua mãe, alguém te deu um elogio ou te criticou, mas ali dentro é muito da tua personalidade, é do teu querer. Eu quero ser jogador. Eu saí com 18 anos de Lagoa porque eu queria ser jogador. Eu sempre quis ser. Eu já era na minha adolescência, eu sempre quis ser jogador. E nos meus 18 anos eu falei pro pai, eu quero ser jogador. E o pai foi meu primeiro que me incentivou. Ele disse, então vamos atrás. Vamos sair atrás. Tu quer ser jogador? Como é que nós vamos fazer? Tem que fazer teste num lugar, tem que ser reprovado, tem que achar que você é bom e você não é. E daí você entra numa vida de jogador, agora eu tô em tal time, eu sou o cara. E tu não é ninguém. Ninguém te respeita. É só mais um. Nessa idade, ninguém te respeita como jogador adulto. Tu é um guri, como eu falei. Eu vou jogar em tal lugar. Tu é bom, como eu falei pro Leomar e pro Mauro. O Murilo é um baita jogador, na idade dele, que é sub-17. Pra ele chegar no adulto, ele tem que percorrer ainda alguma distância. E eu acho que isso aí serve de aprendizado para eles também. Pro Matheus é a mesma coisa. Eles estavam treinando com a equipe adulta do Lagoa. Não é para eles jogarem agora na equipe adulta do Lagoa. Para eles aprenderem. Para eles aprenderem. Roer esse ossinho agora. Para que quando chegar o tempo deles, aí sim eles vão ter que jogar. Quando eles forem os protagonistas da coisa, eles vão olhar para trás, eu passei as minhas, mas hoje eu sou o cara do time. Eu consigo resolver o problema. E isso aí tem que ter esse aprendizado. Não pode ser uma coisa afobada, porque senão vai estar tudo errado, né? E pode ver a nível nacional. É difícil às vezes um jogador de 17 anos, muito, né? Quando acelera muito, chega numa certa idade, não vai mais. Isso aí acaba prejudicando. Então tem que ser passo a passo, tem que ter paciência, tem que ter uma baita determinação para as coisas darem certo. E eu acho que aos poucos vai dando. Esse é um problema muito sério, né? Essa questão de cumprir etapas, né? Hoje a gente vê no futebol, de uma maneira geral,
garotos muito jovens com responsabilidades muito grandes Para resolver o negócio. de ser o craque, de ser, e é bem como diz, aí, chega lá, não é. Às vezes não é do jeito que tu imagina. E aí Até pode ocorrer uma frustração, porque você entra para resolver um jogo e muitas vezes tu não resolve. E daí ali vem as cobranças, vai dizer, mas tu era o cara que ia lá para resolver e foi lá e não deu. Né? Eu vejo dessa forma. E o futsal hoje, ele te dá um certo glamour como atleta. Como jogador, tem um certo glamour, tu tá representando uma cidade, tu joga com um ginásio cheio, com aquele compromisso. Diz, olha, então ao mesmo tempo, eu sou o cara, dali um pouco tu erra um passe, tu já não é mais o cara. Tomou uma vaia, tu faz 2, 3 gols, esse cara joga muito, ele, tu errou um passe, que é normal tu errar um passe, não serviu mais. Esse cara não joga nada. Então passa muito perto, muito próximos ali o status de jogador de ser o cara e não ser ninguém. Então tem que ter esse cuidado, né? O Chiquinho tá dizendo que o Murilo e o Matheus são 2 talentos puros, né? Muito obrigado pela companhia. O Amara Amaral, obrigado pela companhia, Amara. A mãe do Maurício, né? Mais um exemplo aí de família sempre junta, né? Com o atleta e tudo mais. Lembro quando o Maurício jogava lá em Júlio de Castilhos, que a Amara ia e voltava, se dividia em 30, né? Para acompanhar o filhote por lá, né, Amara? Obrigado pela companhia. Vamos acompanhar mais uma vez aí as ofertas do Millennium, produção. E aí a gente já encaminha aqui esse bate-papo bem bacana para falar um pouquinho sobre as categorias de base do Lagoa Esporte Clube e saber um pouquinho como está o andamento do futuro, né? A preparação desse futuro de carreira, tanto do Matheus quanto do Murilo. Confere aí, não perde as ofertas do Mercado Millennium, parceiro do programa Além do Futebol. Supermercado Millennium. Coxa e sobrecoxa de frango 6,49 o quilo. Suco CBS 1 litro 3,99. Fanta Sprite ou Quat 2 litros 4,99. Estamos de volta, então tá aí, né? Algumas das ofertas do Supermercado Millennium para você aproveitar e economizar, parceiro do programa Além do Futebol aqui na Lagoa TV. E como é que estão hoje, né, o Murilo e o Matheus? O Murilo fez recentemente uma avaliação na CBF. Fez. E está sendo convocado para ir para lá. Como é que está essa situação do Murilo, hein, Leomar? O Murilo ele fez o peneirão lá na CBF e na verdade assim, eles eram 170 guris para a primeira fase. Passaram 50 para a segunda. E daí foram jogando e ao longo do dia foram 12 partidas de 8 minutos. E o Murilo disse que chegou a um ponto que ele achou que até não ia dar, sabe, porque era poucas vagas. Mas aí ele pegou e, como diz o caso, buscou forças na vontade dele, na vontade de ser jogador que ele sempre quis ser, né? E daí ele conseguiu fazer 2 gols lá numa partida lá, e jogou bem, tal e coisa. E ele jogou a partida final dos 10 minutos. Dos 10 que ficaram, não é os 10 minutos, os 10 atletas. Os 10 atletas. Ele jogou essa partida, mas ele não sabia se ia ser 1, 2, 5 ou não. E daí, graças a Deus, ele conseguiu ficar entre os 5 que foram classificados. Só 5 dos 170? De 170 foram classificados 5. E agora ele vai para lá? Quando é que ele vai? Como é que fica esse vínculo dele? A apresentação dele é 2 de março. Mas aí nós temos que ver a questão do colégio, porque ele vai ter que estudar lá. Então, talvez ele tenha que ir antes lá para Carlos Barbosa por causa do colégio. Né? Então, a gente não sabe ainda bem essa questão, mas a gente, como diz o caso, a gente vai em breve ver isso aí para acertar a parte do colégio e a questão dele lá. E vamos, como diz o professor Chiquinho, passou o cavalo encilhado, ele montou e agora
vai aproveitar a oportunidade. Em termos de remuneração, por exemplo, ele vai receber alguma coisa ou não? No momento não. Não. No momento não. Ele como é a categoria sub-17 ainda, na verdade, quem vai bancar o Murilo lá, eles vão dar o almoço, não sei se vão dar mais alguma coisa. Eu ia perguntar também essa questão de moradia e alimentação. Quem vai bancar a moradia é nós. A família. A família. Então, principalmente esse primeiro ano. Aí, assim, ele permanecendo na CBF, né, que aí a partir do 20, daí tem alojamento. Aí tem alojamento. Aí tem alojamento aí, parte pra... Que o Murilo tá, na verdade, é no último ano do 17. Ele deve ficar na categoria sub-17. Então. Agora é sub-17. Então, daí, mas o ano que vem, daí ele já, apesar dele ainda ter 17 anos, daí, porque ele tem 16 hoje, ele daí já passa a ser sub-20. Tem alguém da família morando por lá, perto, alguma coisa assim? Não, a gente tem algumas pessoas conhecidas, mas a gente está buscando, assim, um local, assim, pra gente acomodar ele, assim... Até tem um colega dele lá, se não me falha a memória, ele é de Carazinho, e ele mora lá, ele já ofereceu o lugar para o Murilo, para morarem junto, o pai dele acompanha ele, então a gente vai entrar em contato com esse pessoal lá para definir essa situação. É um momento delicado para a família, sim, não só para ele, sim, mas para a família também, nessa questão financeira, nessa questão de apoio, nessa questão de presença lá, é um momento bem delicado, né, Leomar? Não, envolve, como no caso, mexe com uma estrutura grande, porque assim... O Murilo, ele por mais que ele é grande, mas ele tem 16 anos. Sim. Ele ainda com o subcolé, ele é uma criança. E aí a gente... aqui ele ia jogar no Lagoa, ia treinar, saía para fora, voltava, mas... Estava sempre em casa. Estava sempre em casa. E lá não, lá ele vai ter que estudar, ele vai ter que ter uma vida adulta aos 16 anos. Mas o Murilo é um guri de muita cabeça, um guri muito correto, graças a Deus. E então a gente espera que dê tudo certo, mas a gente vai ficar, como no caso, não é todo final de semana que a gente vai poder ir lá ou ele vir, porque ele daí vai estudar e daí tem a questão dos jogos, com certeza é final de semana, né? Então, nessa parte, no início vai ter uma dificuldade. Isso aí é normal em qualquer situação, mas é o que ele quer, não temos o que fazer. Só temos que apoiar e seguir vida. Roer aquele osso que o Picolé falava. Não adianta. Antes, né? Tudo tem um começo. É um começo. E o Matheus, hein, Mauro? Como é que tá a situação do Matheus? Permanece aqui em Lagoa, segue no Lagoa. Tá vendo possibilidades e tentando buscar também o seu espaço como o Murilo buscou? O Matheus, ele teve lá na mesma peneira, só que daí, como ele é o primeiro ano de sub-20 agora, com 17 anos, ele classificou e ficou entre os 30. O Matheus é um pouquinho mais velho. É mais velho. O Matheus entra agora no primeiro ano de sub-20, mesmo já tendo jogado no ano passado. Vai ficar aqui, a princípio. Já tá fazendo uma pré-temporada por conta ali, tá correndo, tá treinando, porque ele quer começar na frente. E eu acho que tá certo, né? Vai ficar aqui, vai jogar, vai se empenhar como tem sido, vai roer o osso aqui, o que é complicado, porque quando se chegar no profissional, essas etapas, se não forem puladas, ele vai estar pronto. É nisso que a gente acredita. E quando tiver a oportunidade, puder passar, eu sempre digo para ele que a oportunidade, ela demora ou nem sempre tem data marcada, mas... O que precisa estar pronto para ela, né? Quando ela aparecer, para você aproveitar, e é isso que ele está fazendo. Quando tiver a oportunidade, vai agarrar, com certeza. A tendência de permanecer no grupo do Lagoa no sub-20, obviamente, né? A partir de agora com a sua idade, né? Mas também, como já estava sendo utilizado no grupo principal, de repente pode ser convidado também para treinar com o time tendência, grupo, né? A tendência é que ele treine, que ele continue. Essa é a esperança, e focar no sub-20, que hoje é a idade dele, né? Já foi muito bem o ano passado, tanto no 17 foi um dos destaques, no sub-20 também se destacou muito, e foi o que levou, na verdade, né, ao convite para chegar até o profissional, foi o destaque deles. Eu acho que está bem encaminhado para ir bem mais um ano aí, trabalhando forte, para chegar, quem sabe treinar com o adulto,
Mas a ideia é realmente focar no sub-20 porque é a idade dele, né? Essa questão do Murilo tá lá e o Matheus aqui, com uma idade um pouquinho diferente, não garante nada para nenhum dos dois ainda também, né, Picolé? Tem essa questão, né? O Murilo tá lá, estando lá na CBF ou o Matheus estando aqui em Lagoa, não é certo que o Murilo seja profissional e que o Matheus não seja, ou vice-versa, né? Não, é que nem aquela. Chegaram, né? Chegaram por mérito deles e agora eles vão entrar numa outra etapa, que é conseguir se manter. Então, eu falei, às vezes o Matheus é o primeiro ano juvenil, depende, vai estar na equipe adulta. Não é fácil treinar tu com 16, 17 anos, treinar com a equipe adulta, porque é outro porte físico, é outra realidade, os jogadores bons. Então, para tu se manter, a partir do momento que tu entra na parte adulta, né, na equipe adulta, tu tem que jogar como adulto, mesmo indiferente de tu ter 40 ou ter 16 anos. Tu lembra como é que foi a tua experiência, Picolé? Essa primeira experiência quando saiu de Lagoa para fora lá com seus 18 anos? Quando eu saí da Lagoa, eu fui pro Atlântico de Erechim. Eu joguei lá, eu fiz ao contrário. Eu fui pro adulto, aí eu fui fazer teste no adulto e passei no adulto. E daí comecei a me destacar no adulto e daí eu fui chamado para jogar no juvenil. Foi o contrário. Fez o contrário. Foi porque na época os juvenis era lá só de Erechim, né? Não tinha juvenil contratado e fora. Então era a equipe que treinava da idade deles. E como eu comecei a despontar na equipe adulta, o treinador do juvenil descobriu que eu tinha idade, daí eu voltei para jogar o juvenil. Aí eu jogava o juvenil e adulto. Já tinha estrutura e tal, alojamento, uma remuneração? No primeiro ano que eu saí de Lagoa, a equipe adulta do Atlântico, na época, eles treinavam só à noite. E então tinha uma remuneração, mas como saiu daqui eu e o Jair, que saiu ao mesmo tempo, no primeiro ano não tinha casa de atleta. Eu trabalhava durante o dia, então eu trabalhava lá em Erechim mesmo, eu arrumei um emprego, eu trabalhava durante o dia e treinava à noite. Então eu treinava com a equipe adulta e depois comecei a treinar com a equipe juvenil. Então eu treinava dois treinos por noite. De 3 a 4 horas e trabalhava de dia. Aí no segundo ano minto, antes de terminar, metade do ano, quando a equipe do Atlântico começou a contratar alguns jogadores para reforçar a equipe, daí eles deram casa de atleta e alimentação e salário, daí a gente foi morar na casa de atleta com os jogadores do adulto. E daí depois seguiu a ordem de jogador, parei de trabalhar, ingressei só na carreira de jogador. Alô para Maria Rosane Rossi, muito obrigado pela companhia, o Paulo Zanco, a Luísa Manente, o Rezende, obrigado pela companhia, Rafael Rezende, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Bom, a gente já está chegando à reta final do programa Além do Futebol, desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, hoje destacando principalmente as categorias de base do Lagoa Esporte Clube, recebendo o Picolé, treinador dessa garotada toda, e também pais de 2 dos alunos das categorias de base do Lagoa, o Leomar da Uomo da Silva, pai do Murilo, e também o Mauro Lemos, pai do Matheus. Te agradece muito a presença de vocês aqui. Leomar, obrigado pela presença. Que o Murilo tenha muita sorte, muito sucesso nesse ano de 2019 lá em Carlos Barbosa, viu? Nesse ano de 2019 não, já estamos em 2020, gente. Nesse ano de 2020 está muito sucesso pro Murilo lá em Carlos Barbosa. Assim, Luciano, a gente agradece, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a você e eu tenho que agradecer principalmente esse pessoal do Lagoa, porque hoje o Murilo está lá e o Matheus, no caso, vai continuar aqui, mas é 2 guris que despontaram e tem tantos outros, graças a esse trabalho que está aqui na presença do Picolé e tanto os demais professores e toda essa direção aí. Eu esqueci de falar também umas pessoas que foram muito importantes, são muito importantes para o Murilo, o Xoxô, o Paquinha, o Zultemir, sabe, esse pessoal aí, isso é a família do Murilo. Família, porque o Lagoa hoje, ele assim proporcionou um momento especial na vida do Murilo, na vida da minha família, que a gente
Eu, particularmente, não esperava, assim, porque o Murilo treinava, sempre treinou, jogou, o Picolé sabe, sempre estava na seleção, mas eu não esperava que o Lagoa ia convidar para ele treinar com adulto. Foi uma surpresa esse ano, assim, muito positiva. Então, obrigado, pessoal do Lagoa, ao treinador Adão, o Davidson, o Ivan, esse pessoal que sempre deram essa força. E assim, o Murilo está indo cedo, mas como ele sempre disse, um dia ele quer voltar a vestir a camiseta do Lagoa e defender, e se Deus quiser ele vai honrar o nome de Lagoa e o projeto do Lagoa dentro da CBF. Esse caminho que a gente fala do Picolé, do Jair e de tantos outros aí. De minha parte, muito obrigado. Mauro, obrigado pela presença, sucesso aí pro Matheus durante esse ano, na temporada, que seja muito produtiva também pro Matheus em 2020, viu? Obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui. Eu acho que eu também quero deixar aqui o agradecimento a todo o staff do Lagoa, que eu acho que todos são importantes nessa caminhada, essa gurizada. Mas em especial eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Picolé e o Chiquinho. O Chiquinho é o pai dessa piazada aí, né? Com certeza. Dá bronca, esse cara fez muita diferença na vida dessa gurizada, sabe? Com certeza. Então eu sou grato a todo mundo, obrigado pela oportunidade. E no que depender da gente, a gente vai estar aí para ajudar no que for preciso. Que Muito maravilha, obrigado. Com certeza. Picolé, mais uma vez, obrigado, sucesso para ti aí, nessa vida de aposentado agora. Agora, Vai aposentar só das quadras, né? Você vai esclarecer. A gente brincava muito, agora aqui no começo que o Picolé vai jogar xadrez na praça, né? Tem muita gente, mas tu tá novo pra se aposentar, digo, mas não é pelo INSS que eu tô me aposentando. É só de jogador, né? jogador. Ele deve continuar. Já tem acerto aí pra ficar nas categorias de base ou não, Picolé? Vamos pressionar aí o presidente Davis aí. Não, eu já conversei com o Davis, eu acho que a tendência é continuar, né, com a escolinha. Eu acredito que agora eu posso passar também muita coisa, acho que que eu passei, eu já tento passar para esses meninos agora que está começando a aparecer o trabalho da categoria de base, porque os meninos estão se destacando um pouquinho mais. Mas o trabalho do Lagoa é muito forte na categoria de base. Só como eu falei, tem que dar tempo ao tempo. Hoje, se eu te falar que eu tenho muitos atletas competitivos, eu posso te nomear 20 nomes de jogadores que eu posso apostar que vão ser jogador. Com 17, 18, 20 anos, que hoje eles estão com 10, estão com 13, estão com 15. Já vê, então, quando chegar na idade deles, tu já vê, tu já consegue identificar. Se tu hoje for assistir um jogo da categoria de base, tu vai ver uns guris que chamam muita atenção, mas da idade deles. Então acho que tem que ter paciência. O Lagoa que dê força para Davidson, para Ivan, para todos da diretoria, que dê força para eles para continuar puxando esse projeto, que tem, como eu sempre falo, tem os guris competitivos, mas tem um projeto social atrás. Eu acho que essas duas coisas caminham junto para lá na frente nós colher muitos frutos. Maravilha. Obrigado, Picolé. Obrigado ao Mauro. Obrigado ao Leomar. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Quem está acompanhando a gente no programa Além do Futebol. A gente fica por aqui nesta quinta-feira e volta na segunda-feira a partir das 9 horas da noite. Só para não dizer que não falei de flores, viu, Rony Moresco? Final de semana é semifinal de conferência da NFL, viu? Pessoal que fica esperto aí no futebol americano. Sábado 2 jogos, domingo 2 jogos, já para encaminhar as equipes que vão brigar pela vaga ao Super Bowl. A gente vai falar mais segunda-feira com a mais absoluta certeza dos jogos que acontecerão no final de semana que acontece. Rapidamente, apenas para destacar, lembrar também, né, 2 outras questões aí do esporte local e regional. Tem mais uma rodada sábado do Campeonato Regional de Veteranos da Ser Santos, Lagoa FM, Lagoa TV. Vamos estar por lá acompanhando. E no domingo começa a 21ª edição da Copa Verão de Caseiros. Também estaremos por lá acompanhando toda a movimentação esportiva aqui em Lagoa Vermelha, lá no Santos, e lá em Caseiros também na Copa Verão. Valeu, pessoal do Mercado Millennium, pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos, boa noite. Segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau. Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo.
Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao INSS. Fone 3358-5952.